Oi, gente, tudo bem? Quero aproveitar essa pausa aqui que eu tive hoje do dia, compartilhar com vocês uma conquista minha aqui, né? Que, como eu tinha prometido, eu falei que eu iria ficar postando o meu dia a dia, o que eu fazia, mas com a correria do dia a dia a gente acaba até não tendo tempo ou às vezes não fazendo o tempo acontecer, né? Mas para quem não me conhece, eu me chamo Sara Marinheiro. Eu estou morando aqui em Portugal, sou casada, tenho 2 filhos. E eu vim para cá já vai fazer 2 anos, agora em fevereiro. E nesse tempo que eu estou aqui, foi um aprendizado muito grande. O aprendizado maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas, aprendi coisas muito boas e eu comecei a ter esse incentivo em fazer vídeos através da família Romano. Depois eu comecei, aí depois eu parei, porque aí corre para lá, corre para cá. Eu acho que quem ainda não me segue, tem até um vídeo meu aí que eu falo, né, de como que eu trabalho aqui. Mas hoje eu quero, assim, focar para você que é possível sim, você realizar o seu sonho, mesmo estando fora do seu país. É possível você trabalhar no que você gosta, mesmo estando. Só que isso daí tem que ter determinação, tem que ter foco, tem que ter esperança, tem que ter garra, tem que ter garra. Acho que é o melhor dizer isso, né? Tem que ter garra. Então, quando eu vou contar para vocês, assim, uma trajetória, como foi que começou tudo, né? A princípio, quando eu cheguei para cá, eu fui trabalhar numa pizzaria de um amigo meu, porque na realidade eu também tenho esse dom, né? Eu também sei fazer pizza, sei fazer pães, sei fazer muitas coisas. E então eu falei assim, acho que o que eu quero é isso, né? Mas aí acabei indo para essa pizzaria, mas na pizzaria acabou não dando certo, né? Por ironia, acho que do destino, por vontade, a vontade de Deus, ou nós não estávamos com vontade de permanecer também, que às vezes a gente não está com vontade de permanecer também. Então acabei saindo da pizzaria. E quando eu saí da pizzaria, eu falei que para Deus que eu precisava, né, o que, que eu ia fazer, né? Porque você está em outro país e você está ganhando, você está gastando em real, é muito difícil, porque você está tendo real, mas gasta em euro. Então, os gastos não batem, né? Então, o que eu fiz? Aí eu falei assim, Senhor, um dia eu estava em casa, até eu falei, ai Deus, eu preciso de uma providência, né? Eu preciso arrumar qualquer coisa, eu preciso trabalhar de qualquer coisa. E até então, né, a minha profissão é cabeleireira, mas só que não tinha assim, né? Eu olhava assim para a situação e falava assim, meu Deus, arrumar serviço de cabeleireiro geralmente é para ganhar pouco, somente o salário mínimo, ou às vezes você vai ganhar por comissão, e às vezes quando você tem isso, você precisa de trabalhar e pagar as contas, não dá para você ficar trabalhando, ganhando por comissão. Então eu falei assim, bem, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então foi até então que eu conheci uma pessoa maravilhosa, que conheci, eu creio que foi Deus que me apresentou, né? Que a minha irmã procurando, porque era a minha irmã, o foco dela era trabalhar como cabeleireira, ela procurando lá no Facebook, procurando, achou um trabalho de uma moça que nós conhecemos, que ela estava começando a abrir um salão. Aí eu falei para minha irmã, tudo bem então, você trabalha no salão e eu vou procurar uma outra coisa que aí depois a gente vai, nós duas lutando junto para a gente conquistar alguma coisa. E aí então a minha irmã foi trabalhar no salão mas só que antes disso, né? Eu tô esquecendo, antes disso, o que aconteceu? Nós duas, eu achei um trabalho para nós, para trabalhar na faxina. E nós duas fomos trabalhar na faxina.
E nós trabalhamos somente 26 dias. Aí nesses 26 dias, aí nós trabalhamos na faxina, mas não, da forma que era, eu, eu não gostei, porque na realidade eu empreendo, eu sou empreendedora desde os meus 24 anos, que eu trabalho para mim, não trabalho não trabalhava como CLT no Brasil, então para você, de repente, você ir trabalhar para os outros, alguém te mandando, é uma coisa muito complicada, né? Então aí eu peguei e não me adaptei com alguém falando comigo e tal, não consegui me adaptar. Então a minha irmã arrumou. Minha irmã pegou, arrumou, aí foi quando nós conhecemos essa moça que estava abrindo o salão, e aí ela convidou minha irmã, então montou o salão e tudo, aí foi uma benção, minha irmã foi trabalhar, só que eu falei assim, só que não dá para ficar as duas, né, no salão. A moça até que queria 2 cabeleireiras, mas eu falei assim, mas não dá, um salão de beleza que está começando, ainda está puxando uma clientela, ainda está fazendo, eu falei assim, não, para mim não dá, porque eu tenho que pagar as contas, eu não posso ficar esperando para ganhar por comissão. E foi nisso que aí nós conhecemos ela me apresentou o aplicativo que tanto que me abençoou muito, tanto que lá nesse outro vídeo eu vou colocar aqui também o link para vocês, que é desse aplicativo. E eu fui trabalhar, eu conheci esse aplicativo, entrei nesse aplicativo e comecei a trabalhar na faxina por conta própria. Até eu digo para você que comecei a empreender, tanto que eu comecei, até eu coloquei uma pessoa também, e eu comecei nisso, e aí trabalhando e vivendo e juntando dinheiro, e assim que aí você fala assim, você tem que trabalhar, e você também tem que juntar dinheiro, né, gente? Porque você tem que pensar que você está num país fora, você pode ficar doente, porque eu acho que a maioria das pessoas, o que elas não pensam, é isso, é que você não pode, o que eu tenho aprendido nesse longo da vida é que você não pode pegar tudo que você ganha e você gastar tudo de uma vez. Não, você tem que trabalhar e guardar uma parte. Principalmente, eu acho que principalmente para quem para quem está fora, para quem tem filhos, e aí você tem que pensar nisso. Você não pode pensar em trabalhar e você gastar tudo e não ter nada para uma emergência. Eu aprendi que nós temos que ter alguma coisa guardada para uma emergência. Aí o que que aconteceu? Eu ia guardando esse dinheiro e aí nós fomos. E aí Deus, ele falou no meu coração que eu estava prestes para receber uma bênção. E eu acreditei nisso, eu falei, Deus. E aí foi acontecendo as coisas e eu trabalhando e vivendo ali. Até que um dia essa mesma moça que forneceu emprego para minha irmã, que tinha acabado de abrir o salão, falou que ela não queria vir, não queria mais ficar com o salão. E perguntou para mim se eu queria ficar com o salão. Aí eu falei, claro que eu quero. A minha resposta foi claro. E olha para você ver a importância de você juntar um dinheiro e você ter um dinheiro, porque as propostas elas vão chegar sobre a sua vida. E você precisa estar pronto para isso. Você imagina se eu ficasse gastando ao léu e não ter dinheiro para nada e não fazer uma administração para nada, eu não teria o dinheiro para comprar um salão. Aí, graças a Deus, aí ela me passou, né, o salão e eu dei a entrada e paguei o restante, que eu tinha uma entrada, dei a entrada e paguei o restante, as parcelas. Aí o que eu deixo como aprendizado para você? Que você precisa entender que em qualquer parte do mundo você pode fazer o que você gosta. Você pode fazer o que você quer. Não desvalorizando, né? Que é claro que é cada um. E eu não tenho o que reclamar do trabalho, como fazer faxina. Tanto que eu gosto, não tenho do que reclamar, gosto das pessoas que eu trabalhei,
das casas que eu trabalho, até ainda trabalho ainda, porque nós estamos assim levantando o salão, qualquer hora eu vou fazer um vídeo lá no salão para mostrar para vocês lá como que é o nosso espaço, o espaço delas, eu vou fazer. Eu vou colocar também aqui para vocês seguirem lá, né, no Instagram, nós temos o espaço delas. Eu vou colocar aqui o nosso link. E o que que acontece, gente? O, o que eu vejo nas pessoas? As pessoas, elas querem sim realizar sonhos, mas elas não querem passar pelo processo. E eu ouvi muitas vezes, eu ouvi as pessoas falar assim, nossa, ai que vergonha, sair do Brasil para trabalhar de faxineira. Mas acontece, gente, que para mim não foi vergonha nenhuma. Porque eu me lembro muito bem que antes eu começar a ser empreendedora, eu até brinco que eu sou empreendedora desde os 12 anos de idade, né? Porque quando meu tio, eu tinha 12 anos, eu limpava a casa pro meu tio e ele me pagava o dinheiro. E aí eu aprendi a fazer arroz. E aí eu falei para ele assim, olha, agora eu aprendi a fazer arroz, eu posso deixar o arroz pronto para você. Aí ele falou assim, nossa, que bom. Eu falei, só que aí tem um outro preço, né? Aí eu acho que eu tenho esse espírito de empreendedora desde nova. E eu comecei a ser empreendedora aos 24 anos, porque eu saí do meu trabalho, eu trabalhava como promotora de vendas, só acabei perdendo esse trabalho. E aí eu fiquei um tempo desempregada e nisso eu já tinha esse dom de ser cabeleireira, então eu já cortava o cabelo das minhas amigas, eu já alisava o cabelo delas, só que eu fazia isso tudo de graça, não levava por dinheiro. E quando eu fiquei desempregada, aí a minha amiga ela pegou e falou assim para mim assim, Sara, por que que você não faz um curso de cabeleireira? Eu falei assim, poxa, até é legal, né? Mas na minha época, gente, né? Não vou falar há quantos anos atrás, eu falei assim, eu não tenho, é muito caro, como que eu vou fazer? Aí essa minha amiga, ela falou assim pra mim assim, olha, eu tô sem gente para trabalhar na minha casa, aí você faz o seguinte, você limpa a minha casa e com o dinheiro eu pago o curso para você. Eu falei, nossa, eu aceitei na hora. Quer dizer, então, eu trabalhava, eu fazia o curso, que era o dia todo para acabar logo, e à noite eu ia para casa dessa minha amiga e limpava a casa dela, deixava tudo pronto, janta, tudo. Então, quer dizer, para tudo que nós precisamos, para tudo que nós queremos conquistar na vida, tem um preço, tem um processo. E aí eu fico vendo, claro, gente, que eu não sei qual que é o seu processo, onde quer que você esteja. Eu digo sempre, nós precisamos entender que se eu tenho um sonho e se eu quero realizar, eu preciso entender que eu preciso focar nisso. E eu preciso focar e tudo quando nós focamos e determinamos, não, eu vou por esse caminho, não vou por outro. Então, quer dizer, você vai determinar o seu destino conforme a sua persistência no que você vai fazer. Então, o que que acontece? Aí eu terminei o curso, acabei o curso, e aí então eu falei, só que quem termina um curso, ele não é profissional, ele precisa adquirir experiência. Então eu falei assim, não, eu não vou abrir logo um salão de cara porque eu não tenho experiência. Então eu fui adquirir experiência, eu fui trabalhar em outro lugar primeiro, porque o que eu vejo assim, muito erro das pessoas, que as pessoas elas se emocionam demais. Quando elas terminam um curso, logo elas já querem abrir um salão, ou querem abrir o que seja, fazer bolo, porque quem tem curso não tem experiência. Você precisa de experiência, você precisa de saber, entender o que você está fazendo aquilo. Então eu primeiro fui trabalhar para uma pessoa, para depois eu poder trabalhar para mim mesma. E empreender na Europa é a mesma coisa.
Você não já vai logo, já abrindo alguma coisa, seja qualquer coisa. Ah, já vai abrindo e você já vai achando que você vai ter clientela, que todo mundo vai vir com você. Não, não é assim. E aí, graças a Deus, que Deus ele é bom, que aí trabalha eu e a minha irmã em parceria. Nós estamos puxando uma clientela. Nós estamos puxando uma clientela, nós estamos fazendo um nome. E o que acontece? Enquanto isso, eu tenho uma determinação. Ela vai para o salão e eu continuo na faxina. E trabalho também no salão aos sábados, aí eu vou trabalhar aos sábados. Mas isso é o quê? Porque nós temos um plano. Então você precisa ter um plano para você fazer qualquer coisa. Para qualquer coisa que você for fazer, você precisa ter um plano. Você não pode fazer as coisas aleatórias para depois falar assim, ai, eu não dei sorte, porque eu fiz de tudo. Mas não, não. E eu sempre digo assim, olha, não tenha medo, mas tenha determinação. E com determinação, eu acredito que você consegue sonhos, realizar sonhos em qualquer parte do mundo. Não somente, porque eu estou aqui fora, não. Porque eu era determinada, mesmo quando eu estava lá no Brasil. Aí se eu falava assim, não, eu vou fazer tal coisa, então eu ia, eu fazia, colocava em prática e ia. Aí o que eu digo para você é isso, tenha determinação, foco, priorize o que você quer, coloque metas e vá em frente. Vá em frente porque você vai conseguir. Eu não sei se você já me segue, mas se você não me segue, porque agora eu vou ver se eu consigo mais vezes postar coisas aqui. Mas por enquanto, o vídeo de hoje é para isso, é para deixar você assim com vontade de seguir um sonho, se você tem. Você está no Brasil e você quer ser empreendedor? Começa a ser empreendedor aí na sua cozinha mesmo, sabe? Hoje tem iFood, hoje tem vários aplicativos que você pode fazer. Tem a internet, que você pode aprender a fazer coxinha, você pode aprender a fazer salgado, você pode aprender a fazer hambúrguer e você vender da sua casa mesmo. Qual que é a sua meta? Tenha determinação. Eu quero ser isso. Eu quero fazer bolo? Compra um curso de fazer bolo, compra um curso de fazer salgados, qual que é o seu sonho? Primeiro você precisa determinar. Esse é meu sonho. Eu quero fazer isso. Então faça assim. E que Deus abençoe você e que nós possamos nos encontrar por aqui em uma próxima.